Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Hoje, continuando o estudo dos sacramentos, vamos começar a falar dos sacramentos de cura. Nós falamos nos encontros passados dos sacramentos da iniciação cristã. São 3, o batismo, a confirmação, o crisma e a Eucaristia. São os 3 sacramentos, a porta de entrada, da vida espiritual, da graça, batismo logo após o nascimento. O segundo sacramento seria a confirmação, que hoje é mais reservada aos adultos ou aos jovens de maior idade, Isso está relacionado muito mais com a história da igreja do que com a teologia, como a gente conversou no encontro respectivo. E a Eucaristia, o pão da vida, que nós vamos, que nos alimenta. E hoje começamos os sacramentos de cura, que são 2, a confissão e a unção dos enfermos. A unção dos enfermos falaremos no próximo encontro. Agora, por que cura? Nós recebemos a vida sobrenatural, nós recebemos a vida espiritual pelo batismo. Por isso que é a porta de entrada dos sacramentos, o batismo, e tudo é perdoado pelo batismo, não só o pecado, mas também a pena, não só a culpa do pecado, mas também a pena eterna e a pena temporal, tudo é perdoado pelo batismo. Mas podemos, por nossos pecados, perder essa vida espiritual. Como eu comentei no encontro passado, nós temos o modem que conecta a internet divina. Nós estamos ligados a Deus através do batismo. Mas você pode queimar essa placa. Queimou essa placa, não tem jeito. Você tem que reparar, você tem que consertar. E aí tem 2 sacramentos, a unção dos enfermos e a confissão propriamente dita. A unção dos enfermos ela tem uma outra função. No encontro respectivo nós vamos falar sobre ela. Precisamos entender qual é a realidade do pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. Nós já falamos isso em encontros passados. E a ofensa ela é proporcional ao ofendido. Uma coisa é você ofender, você xingar um colega de trabalho. Outra coisa é você xingar os seus pais. É uma ofensa muito pior, porque a ofensa está relacionada com quem é o ofendido. É diferente se você for para a Inglaterra e fazer um atentado contra um guarda do palácio, é diferente se você fizer um atentado contra a rainha. O peso é muito maior. Quem dirá então fazer alguma ofensa a Deus? O pecado é algo muito grave, a gente para entender. E o pecado mortal, ele perde, nós fazemos uma ruptura. Aquele que está em pecado mortal, que perdeu o seu estado de graça, ele odeia a Deus. Mas a pessoa fala, não, mas eu não odeio a Deus, eu só não concordo com isso, eu levo uma vida errada, eu tenho meus pecados aqui, meus pecados graves, mas eu não odeio a Deus, eu até gosto de Deus. Não, você odeia a Deus, é que você não consegue enxergar a sua alma. Por isso, depois da morte, nós teremos essa visão de como é a nossa alma. E a alma, o julgamento particular que existe depois da morte, a própria pessoa vai dizer, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. A própria pessoa vai escolher o inferno, porque isso é a consequência da sua vida, que é um ódio a Deus, embora a pessoa ache que possa não odiar a Deus, mas o pecado mortal ele mata essa vida da graça. Isso que a gente precisava entender. Assim como existem doenças leves e doenças graves, também existem pecados leves, pecados graves, pecados que matam, pecados mortais. O Catecismo diz no ponto 1855: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem. Por uma infração grave da lei de Deus, desvia o homem de Deus. Então, destrói a caridade no coração do homem. Já o pecado venial,
diz o catecismo, né? O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofenda e fira. Então o pecado venial não é que é uma coisinha leve, o pecado venial tranquilo. Não, ele é uma ofensa a Deus. Mas ele ainda permite que o amor a Deus sobreviva no coração. Já o pecado mortal destrói, né? Então não tem problema cometer pecado venial? Claro que tem. É como você caminhar para um abismo. Cada vez que você dá um passo em direção ao abismo, você está mais perto de cair. Vai chegar uma hora que você vai cair, né? Então o pecado venial são esses pequenos passos que nos levam ao abismo. O pecado mortal é a queda ao abismo. Conforme você vai se aproximando do abismo, uma hora você vai cair, não tem como. Tá? Ou melhor do que um abismo, pensar numa cachoeira. Porque a cachoeira, conforme você vai se aproximando da borda, ela vai se tornando mais lisa. Além de ser lisa, tem a correnteza da água. Então você vai cair na cachoeira, tá? Se você não tomar cuidado. Essa é a diferença do pecado venial e do pecado mortal. Agora, quando que um pecado é venial e quando que um pecado é mortal? Já falamos um pouco sobre isso. O Catecismo traz no ponto 1857. São 3 condições. Matéria grave. Então, uma ofensa direta a um dos 10 mandamentos, né? A gente já estudou, já falamos sobre os 10 mandamentos, quando é uma matéria grave. Segundo, quando é cometido com plena consciência, tá? Então eu sei que aquilo é pecado grave e cometo livremente, deliberadamente. Então essas 3 consequências, o pecado mortal, você fez um ato de ódio mesmo a Deus e perdeu a vida da graça. Tá? Agora, o pecado ele não é só ofensa a Deus. Existe também uma pena que ele traz. O que é essa pena? É algo que precisa ser reparado. Se você entrar num local e quebrar algo valioso, então você vai na casa de um amigo seu e derruba um vaso, por exemplo, um vaso que é muito valioso. O pai dele é colecionador, a mãe dele é colecionadora de vasos antigos. Só me desculpa, me perdoa. O seu amigo, não, tá bom, eu te desculpo. Só que a gente precisa comprar, precisa repor aí o valor do vaso aí para os meus pais. Então existe uma pena que é uma consequência do ato que você cometeu. Isso não é falta de perdão, é uma reparação, é algo que foi derivado do seu ato. No pecado existem 2 penas, né? A pena eterna e a pena temporal. A pena eterna ela existe no pecado mortal, tá? Só. O pecado venial ele só tem a pena temporal. O pecado mortal tem as 2, a pena eterna e a pena temporal. Diz aqui o Catecismo da Pena Temporal, no ponto 1472. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Então, a pena temporal, a pena eterna, é a perda do céu e o merecimento do inferno. Aquele que comete um pecado mortal, ele perde o céu e já fez a sua escolha pelo inferno. Essa é a pena eterna, tá? A pena temporal é diferente. Então, a pena eterna só tem o pecado mortal. O pecado mortal e o pecado venial tem a pena temporal. Então, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação. Quer dizer, aqui na terra, quer dizer depois da morte, no estado chamado purgatório. Então, todo pecado que nós cometemos, venial ou mortal, nós temos essa pena temporal, que é o apego às criaturas, o apego às coisas. Nós sentimos isso, né? Quanto mais a pessoa vai pecando, mais apegada ela vai ficando àquilo. E a gente precisa purificar esse nosso apego, né, para entrarmos limpos no céu. E essa purificação pode ser feita aqui, e que seja feita aqui, porque se não for feita aqui, vai ser feita no purgatório, a gente já falou sobre isso. E o purgatório não é brincadeira, né? O fogo do purgatório é o mesmo do fogo do inferno. A diferença é que as almas estão ali querendo a purificação e sabem que a única porta de saída do purgatório é o céu. O inferno é para sempre. Tá? Então a pena eterna que vem com o pecado mortal é o inferno. A pena temporal que vem com os 2 tipos de pecado é esse apego que precisa ser purificado. Tá? Então na pena eterna eu perco o estado de graça. Perco a comunhão com Deus. E na pena temporal, nos 2 pecados, eu tenho esse apego, tá? Que eu preciso ser purificado. Isso não quer dizer que nós não sejamos perdoados. Então, quando eu peço perdão, e aí vem o sacramento da cura, nós somos perdoados, mas permanece a pena. Tá? Então, a confissão, a gente vai falar isso. O batismo, ele perdoa tudo, ele limpa tudo, ele zera. Perdoa a culpa e perdoa as penas. A confissão, ela perdoa a culpa, mas permanece a pena.
Então, quando você pede desculpa para o seu amigo, ele te perdoa, sinceramente, de coração ele te perdoa, mas você vai ter que pagar o vaso dele, que você quebrou. Essa é a pena. Na confissão, Deus te perdoa, com certeza, né? E infinitamente. Mas a pena é algo a ser reparado, que permanece. Isso é muito importante entendermos. Por isso a necessidade de purificação, tá? Ou aqui ou no purgatório. Agora, só Deus pode perdoar. Né? Deus é o único que pode perdoar. Nenhum ser humano pode perdoar a culpa do pecado de outro. Só Deus. Tá? A gente precisava fazer essa ponte de Deus do homem com Deus. E essa ponte foi feita por Cristo na cruz. Perfeito Deus, perfeito homem. Já falou sobre isso. E só Deus pode perdoar. Por isso que Cristo, né, teve que vir à Terra. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou. Tem uma passagem muito bonita de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Marcos 2, capítulo 2, versículo de 2 a 12, que é a cura do paralítico. Vale a pena ler depois. Eu vou ler só um trechinho. Tá? A cura, o paralítico, Cristo estava pregando, estava dentro de uma casa lotado de gente. Os amigos trouxeram o paralítico para ser curado, abriram o telhado para descer o paralítico na frente de Jesus. E a primeira reação de Jesus foi perdoar os pecados, tá, daquele paralítico. Então ele diz aqui, no versículo 5, do 5 ao 7, vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração, por que ele fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Então só Deus pode perdoar os pecados. Como é que Cristo, como os fariseus diziam, falavam seus pecados são perdoados? Ele está blasfemando. Quem ele pensa que ele é? Não, ele não pensa que ele é Deus. Por isso que ele pode perdoar os pecados. Né? Mas os fariseus tinham isso claro, só Deus pode perdoar os pecados. E aí depois continua no versículo de 10 a 12. Né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, dirigiu-se ao paralítico. Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados, louvavam a Deus, dizendo, jamais vimos coisa igual. Então, Cristo falou, o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Então, para mostrar que eu sou Deus. Mais uma vez aqui, por várias vezes Cristo se mostra, eu sou Deus. E eu vou provar, levanta-te e anda. E o paralítico foi curado. Né? Então, sim, Cristo falou, vocês têm razão, só Deus pode perdoar os pecados. E eu sou Deus. Mas a gente pode perguntar, né? Mas então por que eu vou me confessar com um padre que não é Deus? Um padre é um ser humano, e um ser humano pecador, tanto quanto eu, né? Às vezes um pecador mais pecador ainda, e eu vou me confessar com um padre? Não, eu me confesso direto com Deus, eu não preciso da confissão. Bom, calma lá, a gente vai falar sobre isso. Né? Deus conferiu à igreja, que é o seu corpo místico, o poder do perdão dos pecados, por ele mesmo, não pelo ser humano. E isso é muito claro, gente. Isso está claríssimo na Sagrada Escritura. Eu não vou ler diretamente aqui, porque eu vou ler algumas passagens rápidas, mas vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Cristo nos confiou o ministério da reconciliação, São Paulo diz. Conferiu à igreja, tá? Esse ministério. Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Também Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo que ligares na terra será desligado no céu. João 20, 21 a 23. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também vos envio. Disso isso soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. Atenção, hein? A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Mais claro que isso é só se Cristo chegasse e falar, então, daqui a alguns anos, vocês vão lá e procuram um padre e confessem os seus pecados. Porque praticamente foi o que ele disse aqui. Não tem como negar isso. Está claríssimo. Então, o sacerdote,
né? O padre, o bispo, quando a gente fala de sacerdote, a gente está falando de padres e bispos. O sacerdote, ele está ali in persona Christi, na pessoa de Cristo, como em todo o sacramento. Vamos voltar aqui no catecismo, ponto 1128. 1128 do catecismo. Os sacramentos atuam ex opere operato. Ex opere operato, pela própria obra. Tá? Literalmente, pelo próprio fato da ação ser realizada. Isso é, em virtude da obra salvífica de Cristo realizada uma vez por todas. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou o recebe, mas pelo poder de Deus. Quem realiza o sacramento não é aquele que está fazendo, não é por seus próprios méritos, não é aquele que está recebendo o sacramento. Tá? É Cristo, é pelo poder de Cristo, é ex opere operato. Fazendo a obra, fazendo a fórmula com a matéria correta, o sacramento acontece pelo poder de Cristo. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito agem nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Não depende da santidade do ministro. Contudo, os frutos desse sacramento dependem também das disposições de quem o recebe. Então, pontos importantes. Tá? Não depende da pessoa que está administrando nem da pessoa que está recebendo para ele acontecer. Os frutos, sim, os frutos dependem. Tem fruto, uma confissão, uma comunhão tem frutos diferentes em diferentes pessoas, a gente vai entender o porquê. Agora, não acontece pelos méritos nem de quem está fazendo, nem de quem está recebendo. É claro, São Tomás de Aquino fala, né, que uma missa de um sacerdote santo tem um valor, né, diferente, não o valor da missa em si, porque a missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Mas é a questão de assim, um sacerdote santo está oferecendo suas orações a Deus e um sacerdote em pecado é válido, mas é visto por Deus de uma forma diferente, embora o sacramento aconteça. E tem um valor infinito, né, do Calvário, mas não depende da santidade do ministro. Tá? Isso é muito importante. Então já começamos a entender aqui. Não importa se o padre que está confessando você tem ou não tem pecado. Porque você não está confessando com o padre, você está conversando com Cristo. Tá? Isso é muito importante nós termos isso em mente. O sacerdote ele é um instrumento de Deus. Não é ele que opera, não é pelo poder do sacerdote que a confissão acontece, que a consagração acontece, é por Cristo. Tá? É a mesma coisa que falar quem te operou? Não foi o... Quem me operou foi o bisturi. Não foi o bisturi que te operou. Quem te operou foi o cirurgião. O bisturi é só um instrumento que o cirurgião usou para te cortar. Com quem você operou? Eu operei com o bisturi. Ninguém fala um negócio desse. Você tá louco? Você operou com o bisturi? O bisturi não faz nada por si só. Ele precisa do cirurgião para segurar ele para te cortar. Então, não são as graças do padre que são compartilhadas. O padre fala, eu te perdoo pelos meus méritos, porque eu sou um padre santo. Não existe isso. Quando você vai Agora todo mundo pega dinheiro no caixa eletrônico, né? Mas antigamente tinha que ir na boca do caixa, tinha que ir lá no guichezinho, tinha que ir no caixa do banco. Ou quando você vai pedir empréstimo, né? Você vai pedir empréstimo no banco, você senta na frente do gerente e fala, olha, eu queria um empréstimo. O gerente vai lá, abre a conta dele e fala, olha, eu até te emprestaria, mas a minha conta está no negativo. Eu não tenho dinheiro para te emprestar. Nenhum gerente faz isso. O gerente vai te emprestar o dinheiro que é do banco. Não vai emprestar o dinheiro dele. Nenhum gerente empresta o dinheiro do bolso dele. O gerente é um funcionário do banco e nos empréstimos empresta o dinheiro do banco. Então, um padre que está te confessando, ele não está confessando pelos méritos dele. Não, eu te perdoo porque eu sou santo, seja santo como eu sou santo. Nenhum padre vai falar isso para você. Então o padre fala assim, olha, eu sou um miserável como você e te perdoo pelo poder de Cristo. Porque eu estou aqui em persona Christi. Olha a fórmula da confissão, que beleza a fórmula, né? A fórmula no ponto 1449, está escrito aqui, né? A forma da confissão, como é belíssima, a forma da absolvição, né? Depois da confissão dos pecados. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz.
eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perceba, o padre fala, eu te absolvo dos teus pecados. Mas também no batismo, o ministro fala, o padre fala, eu te batizo. Também na consagração, que a gente viu, o padre fala, isto é o meu corpo. Esse é o cálice do meu sangue. Agora vamos lá. Alguém aqui comunga o corpo do padre? Alguém bebe o cálice do sangue do padre? Então assim, o padre está falando, isto é o meu corpo, porque ele está emprestando a voz dele a Cristo. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Eu te batizo, é Cristo que está batizando. O padre não tem o poder por si próprio para batizar ninguém. É Cristo, para infundir a vida da graça. Quem infunde a vida da graça é a Santíssima Trindade. Mas o padre diz, eu te batizo. Por isso, quando o padre fala, eu te absolvo dos teus pecados, ele está emprestando a voz para Cristo. Assim como isto é o meu corpo, esse é o cálice do meu sangue. Se o padre fala na missa, este é o corpo de Cristo, este é o cálice do sangue de Cristo, a missa é inválida. Essa não é a fórmula. Se um padre fala no batizado, Cristo te batiza, a igreja te batiza, o batizado é inválido, não vale. O padre tem que falar, eu te batizo. Mas não é o padre que está batizando. Mesma coisa da confissão, a gente precisa ter isso muito claro, é Cristo falando. Os padres também têm, eu não sei se vocês já pararam para pensar, os padres também têm que se confessar. E não pode ser uma autoconfissão. O padre não pode chegar na frente do espelho e falar assim, eu me absolvo em nome do Pai. Não. Os padres se confessam com outros padres. Porque são seres humanos falhos, pecadores, como todos nós. E por isso todos nós precisamos do sacramento da cura. Tá? E também eles precisam se confessar. Então, porque não são eles que estão se perdoando, é Cristo que perdoa. Tá? Então, falando um pouquinho agora do sacramento da confissão. Quem é o ministro? O ministro é o sacerdote. Tá? Quem pode confessar? Só o sacerdote. Quem? Os bispos e os padres com autorização. Então isso é uma outra coisa também que pouca gente sabe. O padre ele só pode atender confissão autorizado pelo bispo. Tá? A maior parte dos padres tem essa autorização. Tá? Mas o sacramento ele é administrado pelos bispos ou o padre com autorização do bispo. Esses são os ministros ordinários. Tá? O ministro extraordinário é todo sacerdote sem a faculdade. Então todo padre, mesmo sem a permissão do bispo, ele pode confessar de uma forma extraordinária. Por exemplo, em perigo de morte. Tem alguém morrendo, né? E um padre que não tem essa faculdade, essa autorização, ele pode confessar. Mas tem que ser padre, o diácono não pode. Né? Alguém que foi dispensado do seu estado clerical. A gente vai falar isso na ordem. A pessoa não deixa de ser padre, mas ela não pode mais exercer. Então alguém que foi dispensado do estado clerical, pode ser até que tenha casado de novo. A pessoa foi dispensada, era padre... Quer dizer, era padre assim, exercendo, mas foi dispensado. E até é casado, tem filhos, etc. Tem alguém morrendo ali. Ele não deixou de ser padre. Uma vez padre, é padre para sempre. Só não pode exercer. Mas ele pode ir lá e confessar a pessoa. Tá? É um ministro extraordinário. Ele não tem mais autorização para exercer o ministério, tá? Mas recebeu o sacramento da ordenação. Tá? Isso a gente vai falar um pouquinho quando a gente for falar da ordem. Então, o ministro ordinário, os bispos e os padres com faculdade, com autorização. Faculdade que eu digo é permissão, né? E os extraordinários são todos os padres sem, mesmo que não tenham autorização, né? Os padres sem autorização. A matéria são todos os pecados, tá? Todos os pecados e atitudes interiores. Tá? É a matéria. A fórmula a gente acabou de ler. Agora, para o sacramento acontecer, existe um rito. E é importante os atos do penitente. Quando a gente fala de atos do penitente, são 3 atos que o penitente tem que ter para receber o sacramento: a contrição, a confissão e a satisfação. Então, contrição, confissão, satisfação são os 3 atos do penitente. Vamos falar de cada um deles. A contrição. Tá? O Concílio de Trento fala sobre a confissão, né? Sobre a contrição. Estamos falando do primeiro ato do penitente, a contrição. A contrição consiste no quê? Na dor na alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não pecar mais no futuro. Para eu confessar, eu preciso ter contrição. Se eu não tiver contrição, se eu não tiver um desses 3 atos, a confissão é inválida.
Então, se eu não tiver contrição, a confissão não vale. Então, um padre, ele pode, se ele percebe que a pessoa não tem contrição, ele pode não dar absolvição. Fala, não, você não tem contrição, eu não posso te absolver. Tá? O que é a contrição? Dor na alma, detestação do pecado, tá? E resolução de não pecar mais. São esses 3 pontos. E é muito importante pensar por que da contrição, né? E aí eu vou citar várias vezes hoje pontos desse livro, Caminho, de São José Maria Escrivá, já citei ele outras vezes em outros encontros. Vamos ver o que os santos dizem, né? Isso é importante. Então, São José Maria Escrivá diz em Caminho, dos seus livros mais famosos, no ponto 437. Se um homem tivesse morrido para me livrar da morte, ele coloca, imagina que alguém morreu para te salvar. Né? Você ia morrer e a pessoa foi e morreu no seu lugar. Tá? Qual a dívida que você, qual a gratidão você não teria por aquela pessoa que morreu no seu lugar? Se um homem tivesse morrido para me livrar da morte, morreu Deus e eu fico indiferente. Se alguém morresse para nos salvar, que dívida de gratidão nós não teríamos a vida inteira? E Deus morreu na cruz. A humanidade santíssima de Cristo padeceu e eu fico indiferente, né? Estou tocando a minha vida como algo que aconteceu no passado que não tem influência nenhuma na minha vida. Ele morreu por você. E você não sente dor na sua alma por ter ofendido a Deus? Agora, essa dor é uma dor na alma, não é uma dor física. Você não precisa sentir, ai, porque eu pequei, eu estou sentindo aqui um aperto no peito. Tudo bem, os grandes santos até sentiam dores físicas. Mas a gente está longe disso. Então a dor na alma, Deus morreu por mim e eu sou um ingrato. É essa dor que eu tenho que ter. Tá? E por que eu tenho dor? Então existe a diferença entre a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A contrição imperfeita também é chamada de atrição. O que é a atrição? O que é a contrição imperfeita? Eu sinto dor porque eu perdi o céu ou porque eu ganhei o inferno. Então eu sinto dor por quê? Porque eu perdi, né? Perdi o céu, eu tenho medo e por isso eu sinto dor. É válida a contrição imperfeita? Sim. Então para fazer a confissão, você pelo menos tem que ter uma atrição, pelo menos tem que ter uma contrição perfeita. Sentir essa dor por ter perdido o céu, por ter merecido o inferno. Agora, o ideal é que nós tenhamos a contrição perfeita. O que é a contrição perfeita? Eu sinto dor porque eu ofendi a Deus. É uma dor de amor, movida pela caridade. Meu Deus, eu vos ofendi, isso dói. Eu não queria. Essa é a contrição perfeita. Tá? Tanto a contrição perfeita quanto a contrição imperfeita, a atrição são válidas para receber o sacramento, mas tem que ter essa dor. Depois, dor na alma, detestar o pecado. Eu tenho que ter ódio ao pecado. Né? Eu não quero fazer isso, eu odeio isso porque é uma ofensa a Deus. Agora, às vezes a pessoa pensa, mas como é que eu vou odiar algo que no fundo eu até gosto? Então calma lá. Odiar o pecado, detestar o pecado é diferente de detestar o prazer. Porque nós somos seres humanos que temos a natureza caída. Então, o prazer atrai. Mas isso não quer dizer que você não odeie o pecado. Mas para entender isso, eu conto uma história de São José de Anchieta. São José de Anchieta contava, né, que uma índia que ele catequizou, que tinha hábitos antes de se converter, de ser batizada, de ser cristianizada, a Índia tinha hábitos canibais. E no leito de morte, ela dizia para São José de Anchieta, fala, olha, eu sei que é errado e eu não quero isso, mas eu tô com uma vontade de comer uma sopa de dedinho de criança. Sopa de dedinho de criança. Falando, eu tô com uma vontade de comer uma sopa de dedinho de criança, mas eu não quero, eu não posso, eu sei que é errado. Aí contava a Índia no leito de morte para São José de Anchieta. É isso. Bom, o gosto da sopa de dedinho de criança era bom. Meu Deus do céu, imagina um negócio desse. Mas ela não queria isso, não quero. É uma história que mostra um pouco isso. Nós devemos odiar o pecado. Tá? Muitas vezes o prazer nos atrai, nós somos seres humanos. Mas isso não quer dizer que nós não odiamos o pecado. Tá? E depois, propósito de emenda, não pecar mais. Você não pode confessar se você não se decidir não pecar mais. Você vai cair.
Você é um ser humano falho, você vai cair, mas eu não quero, eu vou lutar, eu não quero cair mais. Né? Uma vez conversando com um amigo meu disse, não, porque daí é fácil, porque é, ele estava contando um caso de adultério. E ele estava falando, não, porque depois toda vez que você sair com amante, ele falava, né, que a pessoa pode fazer isso. Se a pessoa sai com amante, é só depois ela ir lá e se confessar. Né? Não, essa confissão é inválida. A confissão não vale, eu falava para ele, não vale essa confissão. Porque não tem propósito de emenda. Você tem que mudar de vida, você tem que largar essa infidelidade, você tem que se converter, você tem que viver o seu casamento. Né? Não tem propósito de emenda aí. Porque você vai pecar outra vez, você não está com propósito meu, eu ofendi a Deus e vou mudar de vida. Né? Isso é muito importante. O propósito de emenda é eu não vou pecar mais. Eu vou fazer de tudo para não pecar. Mas não dá para a pessoa, por exemplo, um alcoólatra, que fala, eu vou parar de beber. A primeira coisa que o alcoólatra tem que fazer é jogar fora tudo que tem de bebida na casa dele. Não dá, eu vou parar de beber e a geladeira tá cheia de cerveja. Não tem propósito de emenda. Tudo bem, às vezes o alcoólatra vai cair. Ele vai ver alguém bebendo, ele vai lá e vai pro bar e vai beber. Mas ele tá tentando. Então, o propósito de emenda não quer dizer que você não vai pecar mais, mas você tem um propósito firme e está fazendo de tudo para não pecar mais. Né? De novo, eu volto para caminho, ponto 267. Quantas vezes fizemos desanuviar o rosto de nossos pais, dizendo-lhes depois de uma travessura, não volto a fazer mais. Talvez naquele mesmo dia tenhamos tornado a cair. Então a criança que chega pro pai, não vou fazer mais isso. Né? E o pai fica contente que a criança falou aquilo, e às vezes no mesmo dia a criança faz a mesma travessura, a mesma coisa. E nosso pai, com uma fingida dureza na voz, de cara séria, repreende-nos. Ao mesmo tempo que se enternece o coração, conhecedor da nossa fraqueza e pensando, pobre criatura, que esforços faz para se portar bem. Necessário que nos embebamos, que nos saturemos de que um Pai, e muito Pai nosso, é o Senhor que está junto de nós e nos céus. Então o pai sabe. Quando a criança fala, não vou mais fazer, e o pai fala, tá bom, não faz mais, hein? Tô de olho. Mas no fundo o pai sabe, fala, coitado, vai cair. Porque é uma criança, porque é fraco. O pai repreende, mas no fundo ele sabe. E a criança cai de novo e o pai perdoa de novo. Se nós fazemos isso, né, como Cristo disse, se vós que sois maus fazem isso com vossos filhos, quem dirá o vosso pai que está nos céus, né? Deus sabe. Olha só que beleza, está fazendo um propósito de emenda. Ele vai cair porque é um ser humano fraco, mas que bom, que ele me ama. Então esse é o propósito, de não ofender mais a Deus. Então eu preciso ter a dor na alma, que não precisa ser uma dor física, detestar o pecado, e às vezes isso não quer dizer que o prazer não nos atraia, e ter esse propósito de emenda, fazer de tudo para não cair mais. Agora, como nós falamos, como o próprio catecismo falou, o sacramento ele acontece, independente de quem administra, independente de quem recebe. A confissão, se você tiver isso, ela vai acontecer. Agora, 10 pessoas que confessem o mesmo pecado vão ser perdoadas, mas cada um vai receber graças diferentes do outro. Por quê? A graça depende do seu estado. Quanto maior a contrição, quanto maior o propósito de emenda, mais graças você vai obter. Então, como nós nos aproximamos da confissão? O mesmo vale para todos os sacramentos, né? No caso da comunhão. 100 pessoas comungam o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. A pessoa mesmo em pecado mortal, ela recebe o corpo de Cristo, que já é um sacrilégio. O padre em pecado mortal, que também é outro sacrilégio, consagra o corpo de Cristo. Agora, as pessoas que não estão em pecado mortal, que recebem a graça da comunhão, como você recebe, quais são as disposições para receber a comunhão, a graça que você recebe é diferente. Tá? Da confissão também. Então, como já falado, né, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebem, tá? Como diz o catecismo. Então, quanto maior propósito de emenda, quanto maior a contrição, maior as graças. Então, o primeiro ato do penitente, a contrição. O segundo é a confissão em si. A confissão em si é você ir ao sacerdote e confessar e dizer os seus pecados para ele. Tá?
Idealmente isso é feito num confessionário, mas pode ser feito fora do confessionário também, e em particular, de forma auricular, né? Tem que ser falada pessoalmente, não dá para fazer uma confissão virtual. Hoje, por causa dessa pandemia, né, tudo virou virtual, confissão não dá para ser virtual, não dá para ser por telefone, pessoalmente. É um encontro com Cristo, em que o sacerdote é um instrumento, não é ele que está te perdoando. Você vai lá e conta os seus pecados. Antes, eu preciso fazer um bom exame de consciência, né? Esse exame de consciência, pegar os mandamentos, meditar os mandamentos. Nós, quando tivemos encontros dos mandamentos, eu fui falando os pecados, tem muito mais do que eu falei, na verdade. Pegar os pecados capitais e fazer um exame sobre a minha vida, né? E na internet você procura aí modelos de exame de consciência, tem vários, com várias perguntas, são muito bons. Então procura aí na internet modelo de exame de consciência de confissão para adulto, porque tem para criança também, que é diferente, tá? Então tem lá, o exame é muito bom, vale a pena dar uma lidinha e fazer esse exame na presença de Deus, tá? Se possível, diante do sacrário. Depois, ter contrição por eles, essa dor na alma, odiar esse pecado, fazer o propósito de não pecar mais, colocar os propósitos. O que eu preciso mudar na minha vida para não cair mais nisso? Tá? Então, qual é o meu problema? Quais são os meus maiores pecados? O que eu vou fazer para não pecar mais? Tá? E nos acusar diante do sacerdote na confissão. Nos acusar, nós vamos nos acusar. Falar, Padre, me absolva porque eu pequei. Eu fiz isso, eu estou me acusando. Então, outro ponto de caminho interessantíssimo aqui, ponto 309. Repara que entranhas de misericórdia tem a justiça de Deus. Porque nos julgamentos humanos, castiga-se a quem confessa sua culpa. E no divino, perdoa-se. Bendito seja o sacramento da penitência. Nos julgamentos humanos, aquele que confessa o seu crime num julgamento, ele vai ser castigado. Pode ter atenuantes aí, os advogados podem falar melhor, mas quem confessa um crime, ele vai ser condenado. Por ser uma confissão, vai ter um atenuante, mas não vai deixar de ser, não, tá bom, você está perdoado porque você confessou. Não existe isso no tribunal humano. E no tribunal divino, aquele que se acusa, que confessa, é perdoado. Né? Como é belíssimo esse sacramento, né? Então nós estamos num tribunal e nós não somos advogado de defesa de nós mesmos, nós somos o nosso promotor. Não é para chegar lá e falar, padre, então, eu ofendi o meu colega, mas pô, também, né, ele é chato, ele fica me provocando, ele não sei o quê, e aí eu não aguentei, padre. Isso não é confissão, isso você está se justificando. Eu ofendi, eu xinguei, eu prejudiquei ele no trabalho. Eu sou um promotor, eu não sou advogado de defesa, eu estou me acusando. Isso é confissão. Tá? Quem é o juiz? O juiz é Cristo, o padre é só o martelinho do juiz. O padre não é o juiz, quem é o juiz é Cristo. O padre é um instrumento. Então eu estou me acusando para Cristo, porque é Ele que vai me perdoar. E quanto mais eu me confessar, quanto mais eu me acusar, mais eu vou ser perdoado, porque maior é a contrição, maior é o propósito de emenda. Então olha só a diferença do tribunal humano para o tribunal divino. Tá? Então eu não vou lá para me defender, eu vou lá para me acusar. Depois, não ser superficial na confissão. Eu fui preguiçoso. Tá, quem aqui não é preguiçoso? Porque eu fui egoísta. Quem aqui que não é egoísta? Porque eu fiquei irritado. Tá bom, ninguém aqui fica irritado? Então não. Olha, eu fui preguiçoso porque era para entregar um relatório e eu enrolei. Era para entregar na segunda-feira, eu fui entregar na quinta-feira, por preguiça, pura preguiça. Tá? Eu me irritei, né, com as pessoas, tratei mal as pessoas, xinguei uns, xinguei outros. Né? Fui egoísta porque eu podia compartilhar informações no meu trabalho e eu não compartilhei para que todos os méritos daquela ação caíssem para mim, não na minha equipe. Ser concreto. Tá? Quais são? Né? Eu não emprestei o carro para o meu irmão, né? Não, meu pai estava pensando por uma necessidade, eu falei que eu não tinha como ajudar. Tá? Menti, fui egoísta nesse sentido. Isso é fazer a confissão. Tá? É assumir as responsabilidades. Eu fiz isso. Porque eu tô lá para me acusando. Tá?
E perante Cristo, chegar na confissão, se ajoelhar na frente do padre. Você não está se ajoelhando na frente de um ser humano, você está se ajoelhando na frente de Cristo, ele está lá in persona Christi. Tá? Não é o padre que vai te perdoar, o padre é só um instrumento, não é o bisturi que vai te cortar, o cirurgião segura o bisturi que te corta. Tá? Ninguém se confessa com o padre, ninguém se confessa com o ser humano, não é o padre que perdoa, ele é um instrumento. Tá? Depois, você tem que confessar todos os pecados mortais. Todos os pecados mortais têm que ser confessados. Tá? Eu blasfemei, eu ofendi a Deus, né? Blasfemei nesse sentido, falei isso. Tá? Bati em tal pessoa, me masturbei tantas vezes, vi pornografia, traí meu esposo, traí minha esposa, traí minha namorada, tá? Roubei dinheiro, desviei dinheiro no meu trabalho. Isso é concreto. Pequei contra o 5º mandamento. Não, eu fui lá e dei uma surra no meu irmão. Tá? É isso. Tá? Isso é concreto. Todos os pecados mortais. E começar pelo pecado mortal e pelo que dá mais vergonha. Por quê? É como se você estivesse subindo uma montanha cheia de pedra. Aí você tá com uma pedrona nas costas e vai tirando as pedrinhas do bolso, vai descarregando as pedrinhas do bolso. Solta logo a pedra que está nas suas costas. Começa pelo pior. Depois você vai tirando as pedrinhas do bolso. Né? Então, pecados mortais. Número, quantidade, agravantes. Né? Então, fui infiel. Traí minha namorada. Quantas vezes? 2 vezes. Mas como que você traiu? Você traiu com outra pessoa, essa pessoa, se você trabalha com ela. Porque são agravantes. Tá? Isso não é... O padre não tem curiosidade, o padre não quer saber da sua vida. São agravantes que fazem parte do seu pecado que devem ser confessados. Tá? Mas eu me confessei, saí da confissão, esqueci de falar um pecado grave que eu cometi, esqueci de falar um pecado mortal. O que eu faço? Eu volto correndo. Padre, eu esqueci. Não, calma. Se você realmente esqueceu, na próxima confissão, você confessa ele. Se você esquecer, paciência, o pecado está perdoado. Você esqueceu. Agora, o que não dá é, vou fingir que eu esqueci. Isso já é um pecado. Então, se você confessar e deixar propositalmente de confessar algum pecado mortal, a confissão é inválida. Tá? Então, confessar todos os pecados mortais. Se você esqueceu, paciência, na próxima confissão você fala. Se esqueceu, está esquecido, Deus também esqueceu e pronto. Deus já te perdoou. Mas se você deixar de contar, você não teve arrependimento, você não teve contrição, a confissão é inválida. Bom, eu tenho que confessar todos os pecados mortais. Os veniais não é obrigatório, tá? Mas é recomendado. Então diz o Código de Direito Canônico, no cânone 988, parágrafo 2. Recomenda-se aos fiéis que confessem também os pecados veniais. Então é muito bom que eu confesse os pecados veniais. É muito bom. Tá? Eu devo confessar os meus pecados veniais. E se Deus quiser, com a graça de Deus, nós só teremos pecados veniais para confessar. Tá? Essa é a ideia. Né? Pedimos a intercessão do Padre Pio aqui de Petretina. Falavam, né, as últimas confissões dele, né, quando ele já era próximo à morte, falavam assim, parecia que eu estava atendendo a confissão de uma criança de 6 anos, uma criança de 7, 8 anos. Pecadinhos, ele só tinha isso para confessar. Mas como ele tinha um amor à confissão, né, confessava sempre, o próprio Padre Pio, e como ele fez o apostolado da confissão, a gente vai falar um pouquinho mais o que ele fala sobre a confissão. Né? Então, se Deus quiser, nós só teremos pecados veniais. E isso aumenta a graça, nós obtemos mais graças de Deus. Por isso devemos confessar sim os pecados veniais, tá? Para obtermos mais graças da confissão. Bom, ponto 1458 do Catecismo, 1458. Vou pegar aqui. Recebendo mais frequentemente... calma aí, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a deixar-nos curar por Cristo e a progredir na vida do Espírito. Então, quando eu confesso os meus pecados veniais, eu vou formando essa consciência, vou ganhando graças para lutar contra eles,
Vou me curando e vou crescendo em vida espiritual. Então, primeiro, contrição. Segundo, a confissão. Terceira, a satisfação. O que é satisfação? É se purificar por causa da pena temporal, como eu falei no começo. Então, tem aquela pena temporal, aquele apego. Eu preciso me purificar dela. Primeira coisa que eu tenho que fazer é cumprir a penitência que foi imposta pelo confessor. Então, depois que você se confessou os pecados, o padre vai te colocar uma penitência e vai te dar absolvição. As penitências são muito pequenas, as penitências que os padres colocam hoje. Antigamente eram penitências enormes. Hoje o padre fala, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, reza 2 Ave Marias, tá? Reza uma Salve Rainha, uma pequena penitência para já começar a sua purificação. Então, cumprir essa penitência. Saiu da confissão, já cumpre a penitência, né? É geralmente algo pequeno. E depois se purificar. Se purificar para ir limpando essa pena que permaneceu. O pecado foi perdoado, foi totalmente perdoado. A culpa está perdoada. Mas tem esse apego que é um dano que eu causei em mim. Se eu pegar um prego e bater numa madeira, o prego tá ali. Na confissão eu vou e arranco o prego. Pronto, o prego saiu. O prego foi embora. Mas a marca do prego ficou na madeira e eu quero deixar essa madeira lisinha. Então eu fui perdoado, completamente perdoado. O prego foi todo removido. Mas é a marca que eu fiz na madeira. Por minha culpa. Então esse desejo de se purificar. Como é que eu me purifico ao longo da vida? Essa satisfação, cumprindo a penitência da confissão, aceitando os sofrimentos que a vida traz na vida de todo mundo, perseverando na oração, praticando obras de caridade, né? Caridade, a esmola, ajudando aos mais necessitados, não só com bens materiais, mas também doando o meu tempo, gestos de pequenas mortificações, pequenos sacrifícios. Pequenos sacrifícios, não é para se flagelar, não. Sabe? A pessoa, eu odeio brócolis. Hoje eu vou comer um pedacinho de brócolis aqui, um pedacinho, por amor a Deus. Tá frio. Eu vou tomar hoje, ao invés de tomar aquele banho quente, gostoso nesse frio, eu vou tomar o banho um pouquinho menos quente, um pouquinho mais morno. Por amor a Deus. Fazer essas pequenas mortificações ao longo do dia, pequenas coisas. Isso vai me purificando, pequenas coisas. Não é se autoflagelar. Ficar um pouquinho no trabalho, ficar 10 minutos sentado sem encostar as costas na cadeira, ficar um pouquinho mais para frente. Por amor a Deus, pequenas mortificações. E as indulgências, que nós falamos, as indulgências no encontro sobre a comunhão dos santos. Tá? Muito bem, para encerrar, importante aqui agora, mitos e fake news sobre as confissões. Mitos e fake news. Vamos lá. Primeiro mito. Mas isso não se faz mais. Isso não existe mais confissão, né? Recentemente eu fui numa igreja e perguntei, tem algum padre atendendo confissão? E o rapaz da igreja falou, não, aqui é só uma vez por ano. Isso aqui, tem que rir para não chorar, porque é uma dor, né? As pessoas pensam que a confissão é só na época da Páscoa, né? Uma vez por ano. Não. Né? Olha o que diz o Código de Direito Canônico no cânone 989, né? Isso não se faz mais. E por que? De onde vem que isso é uma vez só por ano, né? 989, cânone aqui, ó. Todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado, todo fiel é obrigado, Código de Direito Canônico, todo fiel é obrigado, chegado à idade da discrição, a confessar fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez ao ano. Então todos nós temos a obrigação de confessar-nos pelo menos uma vez ao ano. Gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Se eu entender o que é confissão, que é esse encontro com Cristo, o encontro do filho pródigo que corre aos braços do Pai, que é recebido, eu vou querer me confessar muito mais. Uma vez ao ano é o mínimo. A missa dominical uma vez por semana é o mínimo. Quando eu entendo que é a missa, que Cristo morre ali, que se faz presente, eu quero mais. Uma vez por semana é pouco. A confissão uma vez por ano, meu Deus do céu, né? Dizia São Padre Pio de Pietrelcina, a confissão, que é a purificação da alma, deve ser feita pelo menos uma vez por semana. Não é possível manter a alma longe da confissão por mais de 7 dias. Ele não é o único santo. Grandes santos recomendavam a confissão semanal.
Pelo menos, gente, no mínimo uma confissão mensal, no mínimo uma vez por mês. Tá? Esse tribunal de misericórdia onde eu recebo graças, onde eu recebo conselhos. Tá? A confissão é como ir no médico. Eu não posso ir no médico quando eu já estou lá para morrer. Eu tenho que ter consultas rotineiras para acompanhar a minha saúde. E se a minha saúde física é importante, quem dirá a minha saúde espiritual? Outro mito, mas eu não tenho pecado. Eu vou confessar o quê? Eu não tenho pecado. Bom, você já é santo. Porque se você não tem pecado, você já é santo. Você já está levitando, né? Como São Felipe Neri fazia. Você está aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo, como Santo Antônio de Pádua, como São Padre Pio. Você já está nesse nível, né? E até esse santo, o pobre Padre Pio, que já estava nesse nível, se confessava. Então, quando a pessoa fala eu não tenho pecado, tem duas razões. Ou é falta de humildade, né? Não, eu sou santo, eu não tenho pecado. Tem muita gente pior que eu, falta de humildade. Ou o mais comum é falta de doutrina, é falta de conhecimento, é falta de exame. A pessoa não enxerga mesmo os pecados. Fala, eu não tenho pecado porque eu não enxergo. Por quê? Porque não tem doutrina, não tem conhecimento sobre os mandamentos, ou tem preguiça de se examinar. Pega lá um exame de consciência na internet, faz um belo exame de consciência, pega lá um roteiro de exame de consciência. Quando você começar a ler as perguntas, você vai falar, meu Deus do céu, como eu sou pecador. Né? Eu preciso confessar agora. Mas eu não vou conseguir nem terminar o exame de consciência. Eu vou parar no meio e sair correndo atrás de um padre para me confessar. Tá? Então não tem essa de não ter o pecado. Segundo, né? Mito aqui, ó. Mas o que o padre vai pensar de mim? Meu Deus do céu, eu vou confessar isso. O que ele vai pensar de mim? A pessoa tem vergonha. Vamos lá. Primeira coisa, você não inventou o pecado, né? Você acha que você vai chegar lá e contar uma coisa que o padre nunca ouviu? Nossa, você fez isso? Mas como assim? Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Você acha que você inventou o pecado? Você acha que você vai inventar uma coisa nova pro padre? Né? Pô, pelo amor de Deus. E depois, quando eu vou passar no médico, né? Eu posso falar por experiência própria como médico, né? Nós não ficamos olhando para a pessoa, julgando a pessoa, o que ela fez, o que fez. Nossa, mas a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo. A gente está ali para acolher, a gente está ali para ajudar a pessoa. A pessoa se coloca na nossa frente, ela se põe nua na nossa frente. Não só nua fisicamente, nua interiormente. Fala, eu tô aqui, me cura, me ajuda, me salva. Esse aqui sou eu. Eu lembro que recentemente um paciente me procurou no consultório. Ele entrou, eu vi que ele estava todo sem graça, estava com vergonha, estava sem graça, meio baixando a cabeça, estava meio assim. Eu falei, ele quer me contar alguma coisa, mas está com vergonha. Eu comecei a aliviar um pouco, puxar conversa, e de repente ele soltou com toda a vergonha, né? Falou, olha, eu vim aqui porque eu tenho um mau hálito. Ele estava morrendo de vergonha de falar que ele tinha mau hálito. E aí, vamos ver, pode ser isso, pode ser aquilo, vamos pedir tal exame, vamos examinar, não sei o quê. Pronto, terminou a consulta, saiu, eu nem lembro mais quem é ele. Se ele vier de novo, eu vou lembrar por causa do prontuário, mas se eu encontrar na rua, eu nem sei quem é. Eu falei, nossa, mas você é bafão, hein? Não sai do consultório e falei para um outro médico, nossa, acabei de atender aquele cara, nossa, boca de bueiro. Cara, você tinha que ver, pelo amor de Deus. Não existe isso, a gente não faz isso, não. Se a gente que é médico, e muitos médicos, né, não estão nem aí para o paciente, estão interessados em ganhar dinheiro, infelizmente. Quem dirá um sacerdote que está ali para curar as almas? Você acha que um padre faz isso? Fala, não acredito que você fez isso. Não existe isso. Né? Então, essa vergonha é orgulho. Eu não quero ser julgado. E a confissão é até uma das partes boas da confissão. Ela me ajuda a ganhar humildade. Né? Por isso que é importante eu ter um confessor fixo. Eu ter um diretor espiritual que seja o meu confessor e eu me confessar a maior parte das vezes com o mesmo confessor, porque é como ir no médico. Se eu vou no médico, cada hora eu vou num médico, não existe um histórico, não existe um acompanhamento. O médico não sabe se você está melhorando, está piorando. É muito difícil para mim atender um paciente que vem com uma doença crônica pela primeira vez comigo. Agora, quando é um paciente que eu acompanho há muito tempo, e tem pacientes que eu acompanho há mais de 8, 9 anos, é muito diferente. O paciente entra pela porta e fala, ei, dona Maria, de novo isso aqui, né? Vamos resolver. E esse remédio tá tomando? Mas, e de novo, fez aquilo lá? Eu já sei, eu já conheço. É diferente. Tá? Então, eu preciso acompanhar, eu preciso ter esse confessor que me acompanha. Tá?
que vai me ajudando, que vai me dando auxílios, né? Que vai fazer eu crescer. A pessoa, outro mito aqui. Não, eu não posso confessar agora que eu tô muito na lama, sou muito pecador. Eu vou esperar melhorar um pouquinho mais para confessar. O que adianta eu confessar do jeito que eu tô? É, exatamente. É o doente que fala, não, eu vou melhorar um pouco mais antes de ir no médico. Não, eu tô muito doente. Tô doente demais para ir no médico. Vou esperar melhorar, quando eu melhorar eu vou. O que o médico vai falar? Não, mas você veio aqui doente? Melhora um pouco antes de vir. É? Não, você vai no médico e você tá mal. Então, é por isso que eu tenho. Ninguém pensa em melhorar antes de ir no médico, porque o que o médico vai pensar de mim? Não existe isso. Né? Então, não tem. Tira essa coisa da cabeça. Tá? Na confissão, nós recebemos conselhos para lutar contra os pecados. O confessor, ele nos dá. Antes da absolvição, ele impõe a penitência, mas também dá conselhos. Ó, faça isso, faça aquilo. É muito importante prestar atenção nas palavras, o que ele fala depois, né, da confissão. É claro que o mais importante não é o conselho, o mais importante é a graça do sacramento, né? Mas o conselho tem sua importância. Outro mito, o padre não vai me perdoar. Não, se eu falar isso, ele não vai me perdoar. Bom, primeiro, não é o padre que perdoa. Quem perdoa é Cristo. E Cristo é infinita misericórdia, o padre é um instrumento. Depois, olha, se você ainda tem alguma dúvida disso, vamos lá para o Código de Direito Canônico. Cânone 980. Parágrafo... Não, 980, sem parágrafo. Se ao confessor não resta dúvida a respeito das disposições do penitente e esse pede a absolvição não deve ser negada nem diferida. Se o confessor vê que a pessoa está arrependida, ele não pode negar a absolvição, porque não é ele que está dando, é Cristo. Agora, se o confessor percebe que a pessoa não está arrependida, a gente já falou, aí não tem como confessar porque não tem contrição. Mas você está arrependido, não importa o que você fez, não importa quem você matou. Tem perdão. Tá? Depois, outro ponto importantíssimo, né? E se o padre contar para alguém? E se o padre contar para outro padre? E se ele contar, que vergonha? Na medicina existe uma coisa que chama sigilo médico. E o sigilo médico, não sei se vocês sabem, mas nós podemos quebrar o sigilo médico por alguns motivos. Existem motivos que nós não só podemos, mas devemos quebrar o sigilo médico. São raros, mas existem. Agora, nada quebra o sigilo sacramental da confissão. Nada. É o sigilo mais forte que existe. Né? Cânone 983 do Código de Direito Canônico, parágrafo 1º. O sigilo sacramental é inviolável. Por isso, é absolutamente ilícito ao confessor, de alguma forma, trair o penitente, por palavras ou por qualquer outro motivo, ou por qualquer que seja a causa. Não existe nenhum motivo, não existe nenhuma causa que o confessor... Você foi para o padre e confessou que você matou alguém. O juiz, o padre é chamado num tribunal. Olha, eu sei que aquela pessoa se confessou com você. Ela se confessou que matou a pessoa. O padre não pode falar nada. Não existe justificativa que quebre o sigilo sacramental. Não é? Nada. É lógico, você matou alguém e o propósito de emenda, o propósito de reparação, o padre vai falar, olha, se apresente à polícia, né? Assuma o seu erro. Mas o padre não pode falar nada para ninguém. De novo, Código de Direito Canônico, né? 984, parágrafo 1º. É absolutamente proibido ao confessor o uso com gravame do penitente de conhecimento adquirido por meio da confissão, mesmo sem perigo algum da revelação do sigilo. O confessor, ele não pode usar aquilo que ele soube da confissão para nada, nem para o seu próprio bem. Quem é constituído em autoridade, parágrafo 2º, não pode usar de modo algum para o governo externo de informação sobre os pecados que tem obtido em confissão ouvida de qualquer tempo. Então, se o padre sabe de alguma coisa pela confissão, que possa até ajudar no ministério dele, ou possa ajudar no governo da igreja, se ele ficar sabendo alguém tá, sei lá, tá superfaturando a paróquia, tá roubando a paróquia, ele não pode fazer nada. Porque o que entra por um ouvido sai por outro. Ele ali é simplesmente um instrumento. Ele não é o responsável. Então, por exemplo, você tem um diretor espiritual que você confessa, que é seu confessor também. E você fala para ele durante a confissão, na próxima vez que a gente se encontrar, eu preciso contar para o senhor sobre esse meu problema, a gente precisa melhorar e tal.
Ele não vai te lembrar, ele não vai te falar isso, nem que seja pro seu próprio bem. Porque o que ele sabe durante a confissão morreu ali. Ele não vai ser usado para nada. Morreu ali, acabou. Isso é código de direito canônico. E se por acaso existe alguma ruptura, olha que grave, cânone 1388 do Código de Direito Canônico, o confessor que viola diretamente o sigilo sacramental incorre em excomunhão late sentença reservada à sé apostólica. Se um padre quebra o sigilo da confissão, ele está excomungado, late sentença, imediatamente ele está excomungado da igreja. E essa excomunhão só pode ser retirada pelo Papa, pela Santa Sé. Tá? Existem pecados que a excomunhão só pode ser retirada por autoridades. Então, por exemplo, o aborto também seria assim, seria só pelo bispo, mas alguns bispos dão o poder, né, de padres paroquianos perdoarem a excomunhão do aborto. Então isso no Brasil é comum. Mas o padre que quebra o sigilo da confissão, só o Papa pode tirar essa excomunhão. É gravíssimo. Tá? Então não existe isso de contar para ninguém. Né? Depois, outro mito aqui que a gente já falou várias vezes, mas vale a pena falar. Não vou me confessar com um padre que também é um homem pecador. Para que eu vou confessar com o padre? O padre também peca. Você não se confessa com o padre, criatura. Você se confessa com Cristo. O padre é um instrumento. Tá? Eu nunca ouvi falar também, eu não vou no médico porque o médico também fica doente. Por que eu vou no médico? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Não, eu não vou marcar consulta com o médico porque o médico também fica doente. Tá? É lógico que a gente vai preferir, né? Se a gente quer emagrecer, a gente vai preferir ir no endocrinologista magrinho do que no endocrinologista obeso, né? Mas o endocrinologista obeso, ele é tão competente, medicamente falando, quanto o endocrinologista magrinho. Então, se o padre tem ou não tem pecado, isso não importa pro perdão. O perdão não vem dele, vem de Cristo. Então não tem essa de se confessar com o padre. O padre é um instrumento. O filho está doente, né? O irmãozinho, tem um menino e o irmão estão doentes. O filho pede para a mãe, cadê o meu remédio? Fala, filho, tá lá, pega o remédio lá no quarto do seu irmão, pede pro seu irmão, que ele acabou de tomar, pega lá o remédio com ele, que eu dou para você. Fala, não, eu não vou pegar o remédio para eu tomar com o meu irmão que tá doente também. Como é que um doente vai me dar remédio? Não existe isso. Não existe. Então não é o padre que perdoa, é Cristo. Pelo amor de Deus. Depois, essa é da moda, né? Essa daqui eu confesso diretamente com Deus. Não preciso da confissão, eu confesso com Deus, confesso diretamente. Isso a gente ouve toda hora, né? Não, pra que confessar com o padre? Eu confesso com Deus, diretamente. Deus, eu me confesso já. Muito bem, Cristo, que é Deus, ele deixou a confissão. A gente viu isso na Sagrada Escritura. Ele deixou, como seríamos perdoados, a confissão. Ele podia ter deixado diferente. Ele não precisava ter instituído a confissão, ele podia ter feito diferente. Para você ser perdoado dos pecados, você vai escrever um papel, todos os seus pecados. Você faz uma lista de pecados no papel, aí você vai na igreja e queima o papel. Pronto. É assim que você vai ser perdoado. Ou não. Você vai pegar esse papel, vai escrever sua lista de pecados no papel e vai rasgar na frente do sacrário. Pronto. Ou como era antigamente, né, pelos judeus, o bode expiatório. O que é o bode expiatório? Todo mundo colocava a mão o sacerdote colocava a mão no bode, o bode recebia os pecados da pessoa e depois, por isso é o bode expiatório. Matava o bode. Podia ser assim. Os católicos vão continuar fazendo o bode expiatório. Uma vez por ano você põe a mão no bode, fala lá os seus pecados pro bode e depois você mata o bode. Coitado do bode. Né? Não, Cristo quis a confissão. Então, além de ofender a Deus, eu ainda quero determinar como eu vou ser perdoado. Eu escolho como eu vou ser perdoado. Então não tem essa de confissão, não. Eu confesso com Deus. Eu escolho. Pô, você já ofendeu a Deus, ainda você quer escolher como você quer ser perdoado? Né? Depois, será que eu me arrependi mesmo dos meus pecados? Porque isso é muito bonito, é muito comum, se você conversar com um padre, muitos padres vão falar que as pessoas às vezes chegam na confissão sem arrependimento. E aquela conversa na confissão ajuda a pessoa a ter a contrição que é necessária para o perdão. Então o padre nos ajuda durante a confissão. Os conselhos. Se eu não confesso com o padre, eu não tenho conselhos para melhorar.
Olha que bonito diz o Código de Direito Canônico no 978, cano 978. Olha só que bonito. Lembre-se o sacerdote de que ao ouvir confissões desempenha simultaneamente o papel de juiz e de médico. O padre, quando ele ouve confissão, ele está lá no papel de juiz, não por ele, mas por Cristo, ele é um instrumento, Cristo é o juiz, e médico. Isso diz o Código de Direito Canônico. Então, né? De novo, o mais importante não é o conselho, é a graça. Mas o conselho é importante. E a certeza de ser perdoado. Quando eu me confesso, eu tenho certeza que eu fui perdoado. Né? A alegria do perdão. Né? Quando você se confessa, você sai aliviado, você sai alegre, você sai leve. Todo mundo que já se confessou tem essa experiência. Quanto pior o pecado, mais leve você sai. Tá? É lógico, confissão não é terapia, gente. Confissão não é terapia. Confissão é sacramento. Mas como alivia. Né? Por isso eu preciso da confissão individual, da confissão auricular. Eu preciso me confessar com o sacerdote. Não tem essa de se confessar diretamente com Deus. Não tem essa de confissão geral. A confissão geral ela é válida só em caso de perigo extremo que o sacerdote não pode ouvir. Então, por exemplo, você está num barco que está afundando, não dá para ter um padre lá. O padre não consegue ouvir todo mundo, então ele faz uma confissão geral. Mas esse é o único caso que é permitido a confissão geral. Não existe essa de confissão geral. Ninguém passa no médico, né? Eu vou chegar essa semana no meu consultório, vai ter lá 10 pacientes me esperando para passar em consulta. Falar, pessoal, aqui ó, todo mundo junto, vamos confessar vamos atender todo mundo junto aqui. Vocês falam o problema em voz alta e eu falo aqui os remédios para vocês tomarem. Vocês vão na farmácia e compram. Tá? Todo mundo junto aqui. Não existe ninguém. Você vai embora, falar que médico maluco? Não existe isso. Todo mundo quer entrar no consultório, quer ser atendido, quer falar. Então, a confissão, ela é individual, auricular e ela é belíssima. Ela é belíssima, nos alivia muito. Então, para finalizar o nosso propósito e depois os pontos chaves, né? Fazer esse propósito, né, de buscar, essa confissão. Só para resumir antes do propósito, os pontos chaves. Quem perdoa os pecados é Cristo e não o sacerdote. O sacerdote ele é um instrumento necessário e querido por Nosso Senhor. É assim que ele quis o perdão. Então precisamos buscar esse sacramento com os sacerdotes. Mas ele é um instrumento, quem perdoa é Cristo. Tá? Mas isso não quer dizer que eu me confesso diretamente com Deus. Isso é balela, a gente acabou de falar. Tá? Os atos do penitente também são importantíssimos para esse perdão. Contrição, a dor, que não precisa ser uma dor física, o ódio ao pecado e o propósito de emenda. Sem isso eu não consigo ter o perdão. O segundo é a confissão dos pecados, todos os mortais e também os veniais é recomendado. E a satisfação, cumprir a penitência imposta e buscar outras formas de purificação. Como propósito, né? Façamos um bom exame de consciência essa semana. Pega lá um roteirinho no Google, põe no Google exame de consciência para confissão para adultos. Procura, lê ali, medita, leva na sua oração, faz um bom exame de consciência e procurar o sacerdote para se confessar. Lembrando que aqueles que vão receber os sacramentos, o sacramento ele só é possível se você tem se você está em estado de graça. Então todo mundo tem que se confessar antes. E o estado de graça, a confissão é válida com o propósito de emenda. Então, se você tem uma vida irregular por algum motivo, se você tem alguma coisa que está errada, isso aqui precisa ser falado claramente, tá? Cabe ao meu papel aqui alertar, tá? Então, por exemplo, a pessoa que vive sem estar num matrimônio, por exemplo, vive em conjunto, procurar um sacerdote para se aconselhar como resolver isso, porque se você permanecer nesse estado de irregularidade, a confissão é inválida. Então procurar com o seu diretor espiritual, com o seu confessor, como pode ser resolvido. Porque se você, vamos supor, a pessoa tem uma amante e vai lá se confessar que traiu a esposa. Se não acabar essa história, se continuar na infidelidade, a confissão é inválida. O sacerdote não pode dar a confissão, por exemplo, dar a absolvição, tá? Porque não tem propósito de emenda. Então, a contrição inclui o propósito de emenda, a confissão dos pecados e a satisfação, tá? Não, na verdade eu estava falando do propósito, me enrolei aqui. Do propósito é isso, né? Buscar um sacerdote e se confessar o quanto antes, fazer um bom exame de consciência. Terminamos com a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.